Então, pessoal, como eu falei, eu tinha prometido ontem fazer uma live caso o post sobre os puffins, né, que são os papagaios do mar, eles tivessem mais de 10 curtidas no Instagram. E teve, o pessoal curtiu pra caramba, curtidas não, comentários, né? O pessoal comentou lá, mais de 10 comentários, deve ter uns 20, 30, 40, eu nem contei depois que é, é, passou dos 10 que eu tinha prometido a live. E eu estou fazendo essa live para falar um pouquinho sobre essa viagem que eu fui lá fotografar os papagaios do mar na Escócia, né? Eu e a minha esposa a gente está fazendo um documentário sobre a conservação, né? As pessoas que ainda acreditam na conservação, as pessoas que ainda têm esperança, às vezes um pouquinho para reavivar até a nossa própria esperança, né? Porque trabalhar com conservação no Brasil é bem complicado, né? São muitas frustrações, muitas forças poderosas contrárias e a gente vai se frustrando um pouco, mas como dizem muitas pessoas que eu já entrevistei, a gente não pode esmorecer, né? E aí a gente, em busca de reavivar essa nossa esperança, a gente está viajando e indo encontrar algumas pessoas que ainda que trabalham com conservação, estão fazendo trabalhos fantásticos ao redor aí do planeta, né? E transformar isso num documentário, mostrar isso aí. E uma dessas viagens que nós fizemos, né, esse ano agora, foi no início do ano, foi para a Escócia e um dos objetivos principais para mim, eu como fotógrafo de natureza, era fotografar os famosos puffins, né, que são os papagaios do mar. Depois quem tiver curiosidade para saber o que são os puffins, né, tem lá no link do meu perfil. Né? Então a gente fez essa viagem na Escócia, a gente deu a volta na Escócia conhecendo muita gente legal, muitos projetos de conservação fascinantes, aprendendo bastante para trazer esse conhecimento aqui para a gente no Brasil. Né? E esses puffins, né, eles são basicamente o símbolo de muitas cidades, de muitos países lá do norte. Eles habitam lá, né, o Mar do Norte, o Atlântico Norte, né, e eles são super carismáticos. Essa espécie que ocorre lá é o puffin do Atlântico, né, o puffin comum que o pessoal chama, e para mim na realidade são os mais bonitinhos. Eles são pequenininhos, na realidade o pessoal acha que eles são grandes, do tamanho de pinguim, só que são uns bichinhos desse tamanhozinho assim, ó, que eles andam igual uns pinguinzinhos, mas eles na realidade são aves que voam e tudo mais. Tem três espécies deles no mundo, né? Uma aqui no Atlântico, se eu não me engano, outra lá no Pacífico e a outra mais ao sul, se eu não me engano, alguma coisa assim. Né? Eu até anotei o nome aqui desse puffin que eu fotografei, que é o puffin do Atlântico, né? Que é o Fratercula arctica, né? É o nome científico em latim. É, e eles, aqui no Brasil, eles são chamados de papagaio do mar, papagaios do mar. Eles são bem famosos, né? Muitos posts sobre eles na National Geographic, na BBC, no Facebook, no Instagram. Sempre tem post desses bichinhos dos papagaios do mar. Eles normalmente estão sempre com aqueles peixinhos pendurados naquele bico colorido deles. E eu sempre fui fascinado, sempre via aqueles posts. Eu, caramba, será que é muito difícil fotografar esses bichos? Será que um dia eu vou conseguir fotografar? Finalmente, recentemente eu realizei esse sonho, né, de fotografar os papagaios do mar. Esses bichinhos eles são ameaçados de extinção com as mudanças climáticas, com a falta de a sobrecaça, né, sobrepesca. Esses bichinhos vão tendo mais dificuldades de conseguirem seu alimento e, consequentemente, vai ficando mais difícil para eles sobreviverem, como eu acho que a maioria dos habitantes desse planeta, né, inclusive os seres humanos, está ficando cada vez mais difícil da gente sobreviver. É, esses peixinhos, eles caçam, eles são aves que mergulham, né, são tipo aquelas aves costeiras que mergulham para caçar o seu alimento. Eles têm umas nadadeirazinhas que eles usam como leme, que para ajudar a se locomover debaixo d'água e fazer a sua pescaria lá. Né? Essas colônias que esses peixinhos fazem, eles ficam
basicamente nas ilhas. Eles vivem a vida toda deles no oceano e tal, caçando, pescando, e vêm para a costa para fazer os seus ninhos, que foi quando eu tive a oportunidade de fotografar, né, esses pequenininhos. Normalmente eles ficam em rochedos, e é muito engraçado que eles não sabem voar muito bem, eles sabem nadar muito bem, andar muito mal e voar mais ou menos, né? Porque na realidade para eles voarem eles se jogam do penhasco, né? E batem as asinhas rapidinho assim e voam, e na hora de pousar eles vêm voando e se jogam, caem praticamente. Eu costumo falar que eles não pousam, eles caem, né? E é muito divertido ver esse balé deles, né, que eles ficam voando para ver se não tem nenhum predador em volta. Aí quando eles querem pousar no lugar, eles vêm batendo a asinha assim, se abrem igual um paraquedas assim e puff, caem no lugar. Né? Às vezes até o nome deles, Puffins, deve ser por causa disso, por causa do som que eles fazem quando eles caem, puff, e dá aquele barulhinho, né? E aí o que acontece? Eles fazem esses ninhos nesses penhascos, nas ilhas, normalmente lá do norte, né? E nos penhascos eles fazem uns buraquinhos que eles botam os ovos, fazem os ninhos lá dentro. E eles na realidade não é tão fácil se aproximar desses bichinhos da maioria dos lugares. Teve um lugar que eu fui lá na Escócia que chama Isle of Mull, né, que é bem famosa pela visita, né, dos turistas, e acabou que os puffins eles acabaram se acostumando com os humanos e começaram a perceber que os humanos estando perto deles, os predadores deles não se aproximavam. E aí eles acabaram vendo que os humanos ali por perto é uma vantagem, nesse caso, né, para eles acaba sendo uma vantagem, que a maioria das pessoas que vão lá são turistas, que querem só fotografar, que normalmente não fazem mal para eles, e eles acabaram gostando, e eles ficam bem confortáveis com a presença das pessoas na ilha, nesse lugar. Então, se alguém tiver a oportunidade de viajar para lá, para aqueles lados, Isle of Mull, né, a ilha de Mull, que é Mull, que eu até anotei da onde sai aqui, né, Isle of Mull, partindo de Oban. Tem uma coisa lá que chama Wildlife Tour, que é uma agência que leva as pessoas para verem esses puffins, e é fascinante. Foi o único momento que nós tivemos essa interação tão grande com esses pequenininhos, com os puffins. Então quem tiver o sonho, igual era o meu sonho, de ver os puffins, alguém está perguntando puff é qual animal? O Jair, né? O Jair, os puffins, né? Puff não, puffins, que eles são os papagaios do mar. São umas avezinhas pequenininhas assim, que tem um bicão colorido, que você vê de vez em quando as fotos deles no Instagram, com um monte de peixinho no bico assim, vocês já devem ter visto. Quem tiver curiosidade para ver quem que são os puffins, tem uma foto no meu feed do Instagram, né, do puffin voando, do monte de puffinzinho pousado, né, na margem do penhasco. E aí o que acontece? A sorte, né, para a felicidade dos fotógrafos, esses puffins eles perceberam que os turistas estando ali perto dos ninhos deles, as gaivotas e os mandriões, que são umas gaivotonas marrons, maiorzonas assim, bem agressivos, uns predadores bem vorazes, eles acabam não atacando os filhotes desses puffins, né, dos papagaios do mar. Então eles gostam de fazer ali os ninhos perto de onde os turistas estão e ficam bem tranquilos, deixam você chegar perto. Óbvio que tem algumas restrições que o pessoal do parque pede para você, né, não se aproximar tanto. Tem gente que respeita, tem gente que não respeita. Eu e a Ilka, né, minha esposa particularmente, respeitamos, ficamos a uma distância segura deles, mas eles são tão mansinhos que mesmo você estando um pouco mais afastado deles, eles se aproximam de você. O Lorenzo está perguntando se elas são aves migratórias. Lorenzo, eu acredito que não igual as aves migratórias que vão do norte para o sul. Eles normalmente ficam lá mais no Mar do Norte mesmo, caçando por lá, e fazem os ninhos deles
nas ilhas, né? Eles, se eu não me engano, ficam mais ali na Islândia, na Escócia, tem um pouco lá no norte, bem no norte dos Estados Unidos, Canadá, alguma coisa assim, né? Mas aí eles se aproximam da costa só quando é o período reprodutivo deles. Pelo que eu estava lendo sobre os papagaios do mar, né, os puffins, eles não vêm com muita frequência para a costa. Por exemplo, quando eles são filhotes, eles nascem ali e quando eles ficam adultos, eles vão para o mar, eles ficam por anos sem vir até a costa, até os nesting grounds, né, que são os lugares de reprodução deles. Então eles ficam, a vida deles mesmo é ali no mar, eles só vêm para reproduzir nesses períodos reprodutivos e é quando os turistas podem ver, né, esse acasalamento deles. E aí lá nesses lugares não tem só, obviamente, os puffins, né, os papagaios do mar. Tem outras espécies como as gaivotas, tem os scissorbill, que é os bicos de tesoura, que é um pássaro que parece até o puffin, só que ele é todo pretinho, né? Tem os biguás, tem uns biguás bonitos lá de lá também, que tem um topetinho. Então você vai lá ver os puffins, você vai ver uma infinidade de outros animais também. Eu também vi os botos quando eu fui lá nesse passeio dos puffins, né? Eu vi tartaruga, e uma infinidade de outras aves costeiras, igual igual os puffins, né? E é isso. Eu fui para lá o objetivo principal era conversar com as pessoas dos projetos de conservação que existem na Escócia, porém um sonho meu de fotógrafo era fotografar os puffins, né, que eu sempre via aquelas fotos da National Geographic, e achava eles lindos e queria ver de perto, e acaba que você vendo eles de perto é uma experiência muito mais agradável, eles são muito mais carismáticos de perto, ao vivo, né, do que nas fotos. Deixa eu ver, o Lourenço me mandou alguma coisa aqui. O Lorenzo perguntou se os puffins interagem com esses outros animais. Ô Lorenzo, não interagem propriamente assim pela própria vontade dos puffins, né? Eles aceitam algumas outras aves ali perto deles, como por exemplo o scissorbill, que eu não sei na realidade o nome desse outro em português. Algumas gaivotas menores eles aceitam ali do lado deles. Só que muitas das interações que normalmente eles enfrentam são as predações. Por exemplo, as focas normalmente podem comer esses puffins, né, que algumas focas se alimentam de pinguim, tem registros de focas que comem os puffins também, que eles até parecem com um pinguinzinho, só que menorzinho. Alguns peixes maiores têm registro desses peixes comerem eles também. E como eu falei, as gaivotas maiores, né, e os mandriões, que o pessoal lá fora chama de skua. Eles são umas gaivotonas bem maiores do que as gaivotas normais, eles são amarronzados, são super predadores. Ou eles vão lá e roubam a comida que os puffins estão levando para os filhotes, ou eles acabam comendo os próprios puffins e os filhotes, e os bichos são terríveis. Tem uma curiosidade bacana sobre os puffins, que quem é meio nerd como eu assim, gosta de Star Wars, né? No último filme lá que eles acham o Luke Skywalker lá numa ilha e tem um monte de bichinho, acho que são os porgs, né? Os porgs, que é um bichinho pequenininho assim também, que eles acham na ilha. Pelo que eu li, eles foram filmar numa reserva dessas lá naquelas ilhas lá do norte e tinham esses puffins, né, habitando a ilha. E para não ter o trabalho de retirar digitalmente todos os puffins, eles foram lá e transformaram os puffins nesses porgs. Então esses porgs até têm o mesmo tamanho que mais ou menos que os puffins, e eles utilizaram para a felicidade deles os puffins, e só mexeram ali digitalmente e transformaram os puffins nos porgs. E acabou que virou um grande produto que a franchise do Star Wars vende bastante, o pessoal gostou bastante do bichinho, né? E é uma curiosidade muito bacana sobre os puffins, né? E é isso, foi uma viagem assim dos sonhos que eu
eu sempre quis fazer, que a Escócia para mim é uma coisa até muito de família. A história da minha família é lá daquela região das Highlands, né? Dos Highlanders, igual do filme. A minha família, eu tenho o nome profissional que eu uso é Merson, só que o meu segundo nome na realidade é Preste, né? É um nome que é um nome francês que significa pronto. Minha família lá da Escócia, das Highlands, eles perderam uma guerra e estavam fugindo da Escócia, perseguidos. E aí eles tiveram que mudar os nomes, obviamente, que eles estavam sendo perseguidos. E eles tinham um lema chamado Vous soyez prest, eu estou pronto, em francês lá, alguma coisa assim. E aí eles queriam manter alguma coisa da família. E tinham que mudar o nome, mas quiseram manter alguma coisa. Então eles pegaram esse prest dessa frase e desse lema da família e botaram como sobrenome. Então virou Preste, né? Quando eu fui lá eu descobri, eu vi que existe bastante disso lá na Escócia. É até um sobrenome bem famoso, que era um sobrenome da minha família, que era a família Fraser. Tem até uma série de TV, Outlander, que conta um pouquinho uma história da família Fraser lá, e era a minha família, né, que teve que fugir por causa da guerra, né, parte da minha família fugiu perseguida e botaram o sobrenome, uma parte desse lema da família, o Preste, né, que é o meu segundo nome. E aí por isso que para mim a Escócia sempre foi um objetivo de vida visitar a Escócia, e era muito mais legal ainda porque eu era apaixonado nesses puffins, sempre quis ver, e quando eu fui vir e encontrei os puffins, acabou que eles eram ainda mais interessantes do que eu imaginava. Não tem muitos vídeos de puffins aí que passam, são mais fotos deles com os peixinhos na boca, né? Que rolam pela internet, mas eles são fascinantes quando estão andando, o jeito desengonçado deles andarem, o jeito desengonçado de voar e de cair, né? Que eles não pousam, eles caem, tornam eles animaizinhos ainda mais interessantes, e eu fiquei fascinado com eles. Nesse lugar que eu fui especificamente, lá na Escócia, que é o Isle of Mull, é um lugar que eu mais vi, né, deles lá. Tinham centenas dos puffins lá nesse lugar, e era muito fácil fotografar, eles deixavam chegar muito perto, e foi uma experiência fascinante. Então por isso que eu consegui fazer fotos bem bacanas. Eles deixavam a gente chegar bem perto, e quando obviamente que a gente respeitava a distância de segurança, mas mesmo assim os puffins vinham na nossa direção, de tão acostumados que eles estão com o ser humano, e que eles sabem que os seres humanos não vão fazer mal para eles, né? Então foi uma experiência fascinante. A Escócia é linda, principalmente as Highlands lá, que é a costa oeste, né, da Escócia, que são praias com mais penhascos maiores, está mais exposto, né, aos ventos e ao oceano, e eu achei fascinante. É uma viagem que vale a pena, e é isso aí. Então, se alguém tiver aí alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho que eu já falei tudo muita coisa da minha percepção que eu tive sobre essa viagem, sobre esse pedacinho da viagem para a Escócia. Obviamente que lá eu encontrei muitas outras coisas interessantes, como por exemplo eu visitei o projeto de conservação dos castores, visitei um projeto de conservação de uma região que tem a piracema dos salmões, né, a subida dos salmões, a migração dos salmões subindo o rio para a reprodução. Visitei os projetos com as aves marinhas. Lá também é fascinante a forma com que eles conseguem fazer com que o turismo vire realmente uma das principais
atividades econômicas do país, né? E é uma coisa que eu luto bastante para a gente tentar implementar aqui no Brasil também. Obviamente que primeiro em Vitória, depois do Espírito Santo, né, que é onde eu moro, e que tem um potencial gigantesco, né, tanto quanto esses países todos aí que a gente vai viajar, passear, e a gente não dá tanto valor. Né? Aqui, especialmente nesse pontinho aqui do Brasil, Vitória, aqui no Espírito Santo, a gente é muito rico em biodiversidade, é um dos lugares com maiores biodiversidades do mundo. Né? Deixa eu ver que alguém perguntou mais alguma coisa aqui. O pessoal falando que baixou um navegador com o nome desses bichinhos, né? E sobre a existência deles. A Bibi Vix falou. Realmente, eles são fascinantes, e eles são símbolos de muitas coisas. E aí o que eu estava falando, né, que aqui em Vitória é interessante que a posição geográfica que a gente é localizado aqui é especial, né? Que se você for ver de Vitória para cima, são praias mais longas, arenosas, com águas mais turvas. Se você for de Vitória para baixo, são praias mais rochosas, com águas mais claras e por aí vai. Então a gente fica no meio de uma mudança geográfica, né, do país, e no encontro de correntes marinhas. Né, nós temos um terreno que vai do mar até a montanha em poucos minutos, inclusive em menos de uma hora você consegue ir do mar até a montanha. Então nós temos uma variedade biológica gigantesca e a gente não consegue aproveitar isso ainda. Então a gente está lutando bastante para primeiro divulgar o que a gente tem, depois a gente conseguir ajudar outras pessoas a aproveitarem economicamente, obviamente com uma economia sustentável. Né, isso com o turismo sustentável, com observação de aves, observação de baleias. Essa está sendo a nossa missão aí nos últimos 15 anos. Deixa eu ver, o Jair perguntou mais alguma coisa aqui. Se o pessoal lá trabalha bastante com imagens para promover a conservação. Olha, Jair, sim, eles não só com imagem, eles têm programas de turismo muito fortes, né? Na realidade eles promovem toda uma cadeia relacionada ao turismo, mais ou menos igual a gente está tentando conseguir fazer aqui em Vitória. Quer dizer, a gente conseguiu fazer aqui em Vitória, né, com as baleias. Né? As baleias, algumas pessoas já sabiam que tinha baleia aqui nessa região, só que nunca tinha sido fomentado o turismo de observação de baleias. Algumas pessoas já faziam, tinham algumas pesquisas, né, que eram feitas esporadicamente. Mas o que nós fizemos aqui foi, primeiro, fazer uma divulgação em massa, verificar o potencial, né, se realmente era viável, e aí a gente começou a treinar as pessoas, capacitar as agências, as pessoas que iam fazer o turismo, começamos a dar estrutura para elas para poderem trabalhar com esse turismo. Né? E aí a gente continuou ajudando elas a divulgar, a conseguir os turistas e por aí vai. Por isso que a gente acha que está funcionando. Então lá a gente percebe muito isso, lá na Escócia, que lá eles entendem que o turismo é uma grande parte, né, da economia do país, e fazem por onde? Tem uma divulgação muito grande em todos os lugares lá, tem muitas placas, tem tudo na internet que você consegue achar, tem muitas agências, né, muitos mapas, revistas, tem toda cidadezinha tem uma revista falando sobre as coisas que você pode fazer na cidade, né? Todo parque que você vai tem placas relacionadas à observação de aves, observação de cetáceos, observação de o que você quiser, observação de peixe, né? Mergulho, até lá que a água está, sei lá, de 0 graus, 5 graus, tem lá o turismo de mergulho, né? E aqui a gente, na pontinha de Abrolhos, e pouca gente sabe que aqui a gente tem praticamente toda a biodiversidade que tem em Abrolhos, né? Isso eu estou dando Vitória como exemplo porque é o lugar que eu moro, mas a gente aproveita muito pouco. Mas tem muita gente boa tentando fazer as coisas funcionarem, e eu acredito que a gente pode estar indo pelo caminho certo. Cada vez mais o poder público tem percebido esse grande potencial, né, do nosso estado. Eu acho que o Espírito Santo, se todo mundo se mobilizasse para isso,
a maior renda do Espírito Santo poderia ser do turismo relacionado à observação. Por exemplo, eu fui num passeio lá na Escócia para ver baleia. A gente não viu nenhuma baleia e eles falaram que a chance de ver baleia é 30%, 50%. Aqui em Vitória, se você sair na temporada das baleias, é 100%, mas é 100% de coisa de você ver 50, 80 baleias no auge da temporada. Né? Então, a gente tem que aproveitar bastante o que a gente tem. Espera aí que tem mais gente perguntando coisa aqui. Né? O Wilton falou que é muito interessante sua observação que Vitória é um divisor do relevo submarino. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Wilton. É sempre bom ter suas observações. A minha gatinha aqui passando. Ó. Essa aqui é a Tutu, gatinha resgatada. Tudo bem, Tutu? Bonitinha. Tutu é por causa do rabinho dela. Ó. Ela é cotozinha. Ela já nasceu assim. Vai lá, Tutu. Aí, deixa eu ver mais o que o pessoal perguntou aqui. É isso aí, Hilton. Obrigado aí pela observação. Eu também sou um grande fã aí da sua história, uma grande inspiração, tá? E é isso aí. Eu acho que o ponto-chave da conservação, obviamente que a divulgação das belezas naturais são o passo inicial para a conservação. Porém, falta muito, né, aqui no Brasil para que só isso seja suficiente. A cadeia do turismo não tem um incentivo necessário para fazer isso. Não só a cadeia do turismo, mas já que a gente está falando dessa área, né, as coisas aqui no Brasil são sempre muito difíceis por falta de estrutura, por falta de recurso para executar as coisas. Por exemplo, a dificuldade que a gente encontrou aqui na questão do turismo de observação de baleias, que a gente, beleza, vai lá, falou pro pessoal que tinha baleia, mas e aí? Quem ia conseguir fazer um curso de como fazer o turismo de observação de baleias para fazer direito? Né? E aí nós fomos lá e fizemos o curso pro pessoal, né, para operar esse turismo de observação. Mas aí, o pessoal capacitado, como que eles iam ter estrutura para fazer a divulgação disso? Como eles iam fazer esse marketing que tinha baleia aqui? Então, como eles iam conseguir o turismo, os turistas, para fazer o turismo ser viável, para eles conseguirem manter uma operação, um business, um negócio. Então, aí a gente foi criar um site para atrair os turistas para as agências. E depois começou a divulgar na imprensa, aí faz educação ambiental, faz parcerias com o governo e por aí vai. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande. Lá parece que lá fora ele já tem uma facilidade para isso, já tem um fomento do governo de muitos e muitos anos para o turismo. E foi o que eu falei, o Espírito Santo, no Brasil, não deve nada, muito pelo contrário. Eu particularmente acho que aqui tem muito mais biodiversidade do que qualquer lugar que eu já fui no mundo, né? E olha que eu já viajei aí pelos 4, 5 continentes, né? Por 4 ou 5 continentes já aí no mundo, e eu nunca vi um lugar que tinha mais biodiversidade que o Brasil, que eu sou fotógrafo de natureza, e eu encontro, né, os bichos. Eu nunca encontrei um lugar com mais biodiversidade que o Brasil. E os países, eu já fui para a América do Norte, já fui para a África. A África é mais marketing, óbvio que tem os grandes mamíferos, que são um grande atrativo, né? Só que lá são situações muito controladas. Os parques são só aquela estradinha que você vai ficar dentro do carro. Não é uma interação, não é uma imersão na natureza propriamente dita, né? Pelo menos nos lugares que eu fui. Eu já fui para a Ásia, já fui muito para a Europa, né? Em nenhum lugar eu encontrei um lugar com maior biodiversidade do que o nosso país. E uma coisa que me deixa ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo muito motivado. Né? Triste por a gente não dar essa importância que deveria para a nossa biodiversidade, e motivado para que a gente consiga fazer isso acontecer. A gente consiga realmente aproveitar a grande riqueza que o nosso país tem, porque a nossa grande riqueza é a nossa natureza. E se a gente deixar que os bandidos por aí destruam tudo, né, a gente não vai ter essa grande riqueza que a gente vai poder explorar mais para frente, né? Deixa eu ver. O Wilton está perguntando se eu levo o Tutu para ver baleia, né? Ela fica marinhada.
Não, a Tutu ela é uma gatinha muito medrosa. Ela mal sai de casa se você deixar a porta aberta. A gente resgatou ela. Ela é um bichinho que estava no abrigo, né? Ela tem uma doença autoimune que chama FeLV. Então ela passou por muitos maus bocados. Então ela não tem não gosta muito de interagir com o exterior. Não, prefere ficar na segurança aqui de casa, né? O Hilton tá falando que eu estive recentemente na África do Sul. Sim, o Hilton, eu tive agora, foi em julho, eu acho que eu tive na África, eu acho que foi, eu fui para a África do Sul, eu ganhei eu tive a felicidade de ganhar um concurso de fotografia, que eu ganhei uma viagem para Jeffreys Bay, na África do Sul, com tudo pago, né, pelo pessoal do Insta Mission, pelo pessoal da Corona, que eles estavam fazendo o Campeonato Mundial de Surf lá. Então eles me mandaram para ver o Campeonato Mundial de Surf, só que aí eu fui e perguntei para eles, pô, eu sou obrigado a ficar aqui todos os dias vendo o campeonato de surf? Eles, não, ó, você faz o que você quiser. Tem alguns eventozinhos que é legal você participar se você quiser, mas você pode fazer o que você quiser. Eu acho que eu fiquei no campeonato de surf 1 ou 2 dias só. O resto eu fui tudo fazer safari, fui conhecer os lugares, porque quando o pessoal lá... Uma coisa que eu achei na África, por exemplo, é que o pessoal é muito receptivo com outras pessoas que trabalham com conservação. Quando eu fiz contato com o pessoal falando que eu trabalho com conservação e tal, cara, todos os projetos abriram as portas para mim, queriam me levar, faziam questão de me levar, e nem deixavam eu pagar, né? Obviamente que eu cedi minhas fotos para eles depois, aí eu fui safari, fui em lugar de reabilitação de primatas, de aves, né, de felinos, fui ver baleia com o pessoal, então foi uma experiência fantástica também, né? É, Aí o Jair tá falando que o problema é a má remuneração dos guias e monitores. É, que aí é difícil falar para as pessoas trabalharem com isso. Pois é, hoje isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Obviamente que os guias e monitores também têm que se especializar. Eu tenho amigos que trabalham com guia, como guia. Os caras são tão especializados, guias de observação de aves, né? Os caras são tão especializados que eles cobram o que eles quiserem, e aí eles cobram o valor justo, né? A gente realmente tem que dar mais valor para essa galera, que esse conhecimento relacionado à biodiversidade é um conhecimento riquíssimo, um conhecimento muito difícil de ser adquirido, né? Eu, como fotógrafo de natureza, eu percebo isso, e realmente temos que dar mais valor, né, para essas pessoas. O pelo da Tutu aqui ainda, do gatinho, né? Deixa eu ver mais se alguém perguntou alguma coisa. Bom, mas é isso, eu já falei até da África, já vim falar dos puffins e estou falando de conservação de forma geral, né? Aí o tio Wilton falou aqui de mais alguma coisa. Aquela foto da baleia jubarte na Baía de Vitória com um navio atrás foi muito nota 1000. Pois as baleias foi uma coisa que entraram na minha vida de paraquedas, né? Eu tinha uns amigos que estavam começando um projeto de conservação, quer dizer, estavam interessados nas baleias daqui, e aí eles lançaram um desafio para a gente ver realmente se tinha baleia, né? Se vale a pena investir nesse fomento do ecoturismo, né? E realmente, como nós fomos, eu fiquei impressionado, né? Na primeira vez que eu fui ver baleia dentro da temporada, eu vi 80 baleias, né? E aí, a partir daí, nunca mais parei de ajudar nos projetos de conservação relacionados aos cetáceos, e realmente eu vivi momentos muito marcantes, né? Tanto momentos de superação, porque eu passava mal todas as vezes que eu ia embarcar. Nas 10 primeiras vezes que eu embarquei, eu passava mal de ficar morrendo no fundo do barco. E aí eu inventei técnicas para não passar mal, né? Isso foi uma superação muito grande para mim, que eu tinha uma frustração, eu adorava o mar, só que eu passava mal sempre quando eu ia para barco em alto mar. E aí eu desenvolvi, foi muito bom que eu desenvolvi, eu me superei nesse sentido, né? E um dos momentos mais maravilhosos que eu já vivi como fotógrafo de natureza foram com as baleias, desde saltos de baleias do lado do nosso barco, até a interação delas do lado do barco, com golfinhos pulando junto com as baleias, interagindo, brincando com as baleias ali do lado da gente e fazendo a gente ser parte da brincadeira,
ali foram momentos muito especiais, né? É, e aí, e lá na Escócia a gente também tentou ver alguns cetáceos. Eu consegui ver, mas só que me foi meio ao longe os botos, né, do River Dolphin, se eu não me engano. Mas eu vi muitos outros animais. Eu ainda estou editando as fotos da Escócia. Eu não consegui editar todas as fotos ainda. E aos poucos eu vou editando e ao mesmo tempo eu vou postando algumas fotos que eu acho mais interessantes, né? As fotos não foram o objetivo principal da nossa viagem para lá. Como eu falei, a gente está fazendo um documentário relacionado à conservação, a esperança dentro da conservação, as pessoas que ainda têm esperança, né? Um documentário que a gente está tentando chamar de Aonde Está a Esperança, né? Eu ainda estou pensando se é esse mesmo nome, mas tá indo por esse caminho, né? E aí eu encontrei muita gente bacana. Eu vi que tem muita gente trabalhando forte para que o nosso mundo seja um lugar um pouquinho melhor do que quando a gente entrou nele, né? E é isso aí. Eu falei bastante, já falei um monte de coisa que não era de puffing, né? E aí eu peço que vocês deem um pulinho lá sempre no perfil, curtirem, comentarem as fotos, que sempre ajuda bastante a gente, né, a difundirem a nossa mensagem, a difundir a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Dá um pulinho lá nas mídias do Instituto Últimos Refúgios, do Projeto Amigos da Jubarte, Projeto Caimã, Herpeto Capixaba, e Projeto Felinos, e Projeto Marsupiais, e um monte de projeto que a gente participa aí, sempre esperando colaborar com essa galera foda que está fazendo a conservação acontecer aqui no nosso estado, no Brasil, né, o Projeto Arpia também, e por aí vai, né? Tem muita gente que eu nem vou lembrar todo mundo agora numa live, mas eu ajudo essa galera toda, porque eu realmente acredito que só a gente unindo forças a gente vai conseguir vencer essas forças do mal que estão cada vez destruindo mais a nossa biodiversidade, destruindo cada vez mais a nossa verdadeira riqueza, pagando aí para os bolsos aí de alguns poucos que estão enriquecendo, e a gente mesmo está perdendo a nossa maior riqueza, né? Aí o Jair está agradecendo aqui pelas respostas, né? E que ele se inspira no meu trabalho. Pô, Jair, que bom, cara. Eu fico muito feliz em ouvir isso. A gente trabalha tanto, cara, e tá tão focado que às vezes nem percebe tanto quantas pessoas a gente inspira, né? Mas eu acho que é esse mesmo o objetivo, cara. A gente está aí para tentar inspirar pessoas, para tentar ajudar as pessoas a crescerem, principalmente pessoas como vocês que se preocupam, que se preocupam com a natureza como eu me preocupo, né? Eu acho que todo mundo que me conhece aí sabe que eu sou apaixonado, que eu dedico a minha vida a isso, e eu fico muito feliz que existam pessoas que estejam tentando ir pelo mesmo caminho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar a live disponível aí para quem não teve a oportunidade de ver, né? E qualquer coisa, podem me perguntar aí no direct, podem me chamar em qualquer mídia social, WhatsApp, qualquer coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ver se o pessoal gostou. E deixem lá depois no comentário lá no perfil, quando eu postar esse vídeo, porque eu não sei como é que vai esse vídeo aí que eu acabei de gravar, não sei como é que ele vai ficar disponível para mim, que essa é a minha primeira live no Instagram, né? Então deixem comentário falando que gostaram, se não gostaram também pode comentar lá, né? Dando dicas construtivas de preferência, para que se o pessoal gostou eu vou fazer mais, né? Eu nunca tinha feito uma live no Instagram. Estou testando, vamos ver. Eu gosto muito de fazer no YouTube, né? Mas se o pessoal gostou, eu vou fazer mais por aqui. Beleza, pessoal? Então até a próxima. E eu vou fazer essa mesma campanha nas próximas imagens que eu for postando. Se o pessoal gostar, fizer muitos comentários pedindo a live, eu vou fazer uma live
falando sobre aquele assunto, senão eu deixo para lá e posto outra foto e vou perguntando até ver onde as pessoas têm interesse, beleza? Até o próximo, tchau!